Queridos, a mensagem de hoje é a tumba vazia. E eu quero ler no Evangelho de Mateus, capítulo 28, os 10 primeiros versículos que dizem o seguinte: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Essa outra Maria não é a mãe de Jesus, tá? E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Glória a Deus, meus queridos. Bom, eu vou falar um pouquinho do contexto para que vocês entendam que dia extraordinário que foi esse. Esse foi o dia mais extraordinário da história, gente. Era uma Páscoa para a maioria dos judeus igual a todas as outras. Nós estamos falando de há quase 2000 anos atrás. Para vocês terem uma ideia, Jerusalém era uma cidade que à época tinha aproximadamente 200 mil habitantes. Na época da Páscoa vinham judeus de todo o país, e muitos judeus de outros países, como por exemplo o Simão Cirineu, que ajudou a carregar a cruz de Jesus. Ele era de uma cidade na África chamada Cirene. Então havia gente de muitas outras nações, de Antioquia, da Síria, da Ásia Menor, porque havia muitos judeus espalhados, inclusive na Pérsia. Jerusalém, portanto, devia ter por volta de 2 milhões de pessoas. Estava completamente abarrotada. Uma Páscoa como outra qualquer para os judeus. Só que algo inédito aconteceu. Um homem que entrou no domingo anterior, aclamado pelo povo como Messias, como filho de Davi, agora havia sido crucificado. Isso abalou todo mundo, abalou as autoridades, abalou os judeus, os líderes judeus, abalou o povo. Mas o que eles não esperavam, embora os líderes judeus foram até Pilatos para pedir que montasse uma guarda, porque ele disse que ressuscitaria. Que coisa extraordinária, né? Os discípulos não conseguiram entender, mas aqueles que não criam em Jesus entenderam. Tanto é que Pilatos aceita o pedido dos líderes judeus e coloca guardas guardando o túmulo, e ainda selam com o selo romano. O selo romano era fechado com cordas muito fortes, onde tinha aquela pedra, e o selo romano com cera estava ali, era inviolável. Quebrar aquele selo significava ter pena de morte, e os guardas que ali estavam para guardar tinham uma grande responsabilidade, portanto. Mas como a história mostra aqui, um anjo desce dos céus. Quando ele toca na terra, há um grande terremoto. E terremotos podem ser decorrência de placas tectônicas que ficam se movimentando, mas podem também ser como resultado de um poder espiritual extraordinário, como foi aquele anjo que desceu, e quando ele toca na terra, há um grande terremoto, a pedra voa longe, e o anjo, portanto, senta na pedra. Bom, eu quero olhar para este contexto aqui, e quero fazer 3 análises diferentes. A primeira delas, gente, é o fato. Qual era o fato?
Bom, o fato é que mulheres que amavam Jesus, Madalena e a outra Maria, foram até lá só para ficar perto dele, porque elas não tinham nem condições de rolar a pedra, até porque os romanos estavam lá guardando. Então, elas que amavam Jesus queriam ficar perto dele, como muitas pessoas que amam as pessoas que perdem vão fazer visitas nos cemitérios. Só que quando elas chegam lá, o que elas encontram é algo que elas jamais imaginaram: um anjo sentado sobre a pedra. Estão me entendendo, gente? Os romanos que estavam guardando também ficaram apavorados a ponto de caírem quase mortos, desmaiaram. Imagina como é que deve ter sido a cena, né? Pá! A luz, o brilho, a pedra voando, o terremoto, eles caíram como mortos, a Bíblia diz, né? Então, este é o fato. O fato é que quando as mulheres procuram a Jesus, o anjo lhes diz: por que vocês estão aqui? Procurando dentre os mortos aquele que vive. Ele ressuscitou, como havia dito, não é isso? Vão e avisam os discípulos que ele está indo para Galileia. Então o fato é que a tumba está vazia. Então essa é a primeira verdade que eu quero que você reflita. Nós estamos há 2000 anos e, queridos, o evangelho foi perseguido de todo jeito. Primeiro os romanos, matando, jogando no Coliseu, jogando no circo romano, jogando para as feras, sendo mortos pelos gladiadores, e nada impedia esses camaradas de glorificar, de pregar, e muitas vezes eles iam enterrados, dando risada, glorificando a Deus. Por quê? Porque eles tiveram um contato com Cristo ressurreto. Oh, glória a Deus, que coisa maravilhosa. Quem pode segurar uma camarada desse? Eles sabiam que a morte não era o fim, porque eles viram Jesus morrendo, e agora depois eles viram Jesus ressurreto. Então este é o fato. E o fato que eu quero dizer para vocês, queridos: a tumba está vazia. Você pode repetir comigo? A tumba está vazia, porque ele ressuscitou. Aleluia, esse é o fato. Amém? Aquele anjo que veio poderoso, tremendo, é lindo, é maravilhoso ter uma visão, né, espiritual, com olhos abertos. Mas perto da verdade de que ele está vivo, queridos, é nada, né? A segunda reflexão que eu quero fazer com você, um segundo olhar que eu quero fazer com vocês, diz respeito aos sentimentos de todas as pessoas que envolvem este fato da tumba vazia, tá? Em primeiro lugar, os romanos, soldados romanos. Como é que eles se sentiram? Apavorados. Ali eles tinham dois medos, né? Eles tinham medo sobrenatural, porque eles viram a coisa acontecer, tá? Mas eles tinham medo natural, porque a eles tinha sido dada a incumbência de guardar com a própria vida aquela tumba. E eles não puderam fazer. Quando veio o terremoto, quando o anjo desceu, aquela pedra foi jogada. Para vocês terem uma ideia, irmãos, aquela pedra pesava 2 toneladas. Precisava de 10, de 15 homens para poder rolar. E bastou o anjo tocar no chão que pum. Então eles estavam literalmente apavorados, tá? Por quê? Porque eles sabiam que eles iam ter que dar conta disso. Como é que vocês, soldados treinados, armados, deixaram que alguns discípulos fraquinhos empurrassem a pedra e levassem o corpo? Porque foi isso que Pilatos achou. Os judeus, sinceramente, eu acho que eles tinham dúvidas, porque, queridos, eles conheciam demais as Escrituras. Eles viram Jesus operar os milagres todos, e tudo que Jesus falou, ele concretizou. Então, eu acho que eles mandaram lá, os romanos, né? Pediram para que Pilatos mandasse os romanos, porque eles pensaram: bem, vai que, né? Vai que o que ele prometeu ele cumpre. Eles estão lá para matar ele de novo, né? Mas a verdade é que, então, os romanos estavam com medo, os sacerdotes estavam com outro tipo de temor. Não era o temor de pavor, era o temor de achar que esse Jesus se sumisse,
poderia se criar uma história que ia envergonhá-los muito. Então eles tentaram garantir de todas as maneiras que a palavra de Jesus não se cumprisse. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Ainda hoje, tem muita gente que tenta impedir o propósito de Deus. Ainda hoje, tem gente que faz conchavos políticos. Ainda hoje, Satanás usa pessoas em autoridade, em posições de autoridade, para impedir que o evangelho seja pregado. Mas querido, ninguém segurou. Não segurou no primeiro século, não segurou no segundo e não segurou em 2000 anos. Porque Jesus profetizou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, muitas pessoas reagem de maneira diferente em relação a cruz de Jesus, a ressurreição de Jesus. A terceira pessoa que eu quero falar é Pilatos. Ele também ficou muito incomodado, a ponto de mandar a autoridade maior, com medo de um prisioneiro morto na cruz. Talvez, como a mulher dele tinha sonhado que ele não deveria fazer nada contra Jesus, ele tivesse algum sentimento. Mas Pilatos também tinha sentimentos contraditórios em relação a Jesus. Será que ele é uma farsa? Será que ele é de verdade? Porque ele mesmo, quando interrogou Jesus, ele ficou impressionado. Ele falou: não enxergo nenhum mal nele. Eu não sei por que vocês querem crucificá-lo. E aí lavou as mãos, né? Estranhamente, as mulheres também estavam atemorizadas. A Bíblia diz que elas ficaram apavoradas, mas ficaram alegres também. Dá para entender, né, gente? Porque vamos combinar. Você já viu o anjo? Eu me lembro que eu era recém-convertido. E sabe aquele novo convertido que crê mesmo, para valer? Então eu ficava toda vez orando: Senhor, eu quero ver um anjo. Senhor, eu quero ver um anjo. Senhor, eu quero ver um anjo. Um dia, eu me lembro até hoje, eu estava em Belo Horizonte. E eu estava lá e eu fui deitar. E eu comecei a orar em línguas, querendo ver anjo. Eu quero ver um anjo, quero ver um anjo. E de repente eu senti o anjo do meu lado assim. Aí eu falei, fechei os olhos, falei: Senhor, tira agora esse anjo daqui. Me arrepiei inteiro, porque o anjo estava lá, eu não estava preparado. Eu tive esse pavor que elas tiveram. Mas depois eu passei a contar essa experiência para todo mundo. Olha, gente, eu não vi, mas eu senti, né? Então, uma experiência sobrenatural como essa é tremenda. Mas vocês já imaginaram quando elas encontraram Jesus mesmo, achando que ele era o jardineiro e que era ele? Aí elas se lançam aos pés de Jesus. É maravilhoso isso, né? Então eu quero dizer para vocês que a tumba vazia provocou muitos sentimentos e ainda provoca hoje. Mas a terceira e última reflexão que eu quero fazer é sobre a segurança que este fato determinou para aqueles discípulos e para todos nós que cremos, tá? Por quê? Vamos ver algumas das palavras que o anjo falou. A primeira palavra que o anjo fala é: não temais. E essa é uma palavra maravilhosa para quem está vivendo momentos difíceis. Hoje nós estamos vivendo tempos de coronavírus, né? A gente tem medo de ficar doente, tem medo de morrer, tem medo de quebrar, tem medo de ficar sem dinheiro, tem medo de tudo. O Senhor está dizendo para você: você vai temer o quê, meu querido? Jesus ressuscitou. Se nem a morte pôde vencê-lo, você vai temer o quê? Você está me entendendo? Por que você vai temer? Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então, do mesmo jeito que o anjo falou para aquelas mulheres, o Senhor está falando através de mim para você agora: não temais. Não importa a luta que nós vamos enfrentar, ele ressuscitou. Você pode repetir comigo? Agora eu não vou dizer para você repetir para a pessoa do teu lado, né? Porque está todo mundo aqui vazio, né? Mas você pode dizer para a pessoa da tua casa: não temais, não fique com medo, ele ressuscitou, amém? Se ele venceu a morte, não há inimigo que possa vencê-lo. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: ó morte, onde está a morte, o teu aguilhão? Glória a Deus, gente. Mas a segunda coisa que o anjo fala é: porque eu sei. E ele fala: eu sei por que vocês estão fazendo aqui. Mas entenda uma coisa: aquele anjo não era onisciente.
Mas aquele anjo, ele desceu ali aquele dia, além de acabar com aquela tumba lá, né, arrebentar aquela pedra, ele desceu ali para trazer uma notícia para aquelas duas mulheres. E se ele sabia alguma coisa, é porque Deus mandou ele falar. E eu quero dizer para você, queridos, que não existe ninguém nesse mundo que sabe de todas as coisas a respeito seu. Mas do mesmo jeito que Deus mandou um anjo para falar para elas e dar uma direção para elas, Deus ainda manda os seus anjos. Hoje eu sou um anjo. A palavra angelos é mensageiro. Hoje eu sou o mensageiro que Deus mandou aqui. E eu espero que você não tenha que ouvir um terremoto, tá? Para que você creia que eu estou aqui hoje para te dar um recado. Para dar um recado para você que Ele vive, que Ele ressuscitou, que a morte foi vencida. E todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Amém, querido? Eu estou aqui hoje, assim como tem milhares de pastores hoje, pelo mundo inteiro, em todas as línguas, trazendo uma mensagem para você, dizendo: eu sei que você veio aqui por razão assim, 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 mas eu quero te dizer, não temas, porque Ele ressuscitou. Então que segurança maravilhosa. Buscavam um morto, mas Ele estava vivo. Muitas vezes, queridos, diante das dificuldades, a gente espera o pior. A gente vai procurar as coisas e esperamos o pior. E eu quero profetizar e declarar para você aqui em nome de Jesus. Muita gente está falando que vem o pior sobre o Brasil, mas eu quero te dizer que não vem o pior, vem o melhor. Porque Deus vai fazer um reboliço, Deus vai transformar essa situação. E eu quero profetizar que a palavra do Senhor vai alcançar o coração dos perdidos. Eu nunca preguei tanto na internet na minha vida. É isso que Deus está fazendo, gente. Ao invés de eu pregar para 4.000 pessoas num domingo, eu estou pregando para centenas de milhares de pessoas através da internet. Então Deus transforma aquilo que é ruim no bom, transforma aquilo que é inexorável, porque a morte é inexorável. Para a morte não tem jeito, todo mundo diz, para tudo na vida tem jeito, menos para a morte. Mas eu quero te dizer, eu sei que para a morte tem jeito. Eu estou aqui como anjo dizendo, eu sei que talvez você esteja enfrentando uma luta aí, que acha que está morto, que não tem mais jeito, que não tem mais volta. Mas eu estou te dizendo que Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, tem jeito para tudo na tua vida. Amém? A terceira frase, palavra que o anjo diz: Ele não está aqui. Que notícia extraordinária. Sabe, gente, porque a morte, ela faz isso. Ela pega o indivíduo mais forte e suga dele toda a vida. Ela pega um indivíduo mais sábio, mais brilhante, a pessoa mais linda, mais bela, todas as qualidades de alguém, a morte suga e deixa o pó. Primeiro a carne vai embora, depois tudo vai embora e só sobra o pó. Mas com Jesus não. Com Jesus a palavra do anjo falou: não, Ele não está aqui. Aleluia. Ele ressuscitou. Querido, o nosso Salvador ressuscitou. Você está me entendendo? Você está entendendo que aquele a quem você escolheu servir e adorar, aquele a quem você escolheu, na verdade Ele te escolheu para você fazer dele o seu Salvador. Ele não é poderoso só para tirar você do inferno, para te dar um antídoto do inferno, um bilhete para o céu. Ele está vivo hoje, e Ele está no meio da tua família, Ele está no meio do teu problema. Ele não está no túmulo, Ele não está onde está a morte, Ele ressuscitou. Então, a morte que torna todos inertes, que põe um ponto final na vida dos grandes e pequenos, dos fortes, dos fracos, dos ricos e dos pobres, dos velhos e dos jovens, de homens e mulheres. A morte que vem para todos os seres vivos não pegou nele, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e ele nunca
pecou. Então não tinha bactéria que pudesse comer a sua carne, meu irmão. Não tinha bactéria, então fisicamente não tinha como segurá-lo, emocionalmente não tinham como segurá-lo, e espiritualmente, quando o Espírito de Deus falou, vem para cá, e pum, imediatamente, que coisa linda. Então, meu querido, na tua morte, naquilo que já morreu, naquilo que já está no finzinho, naquilo que já não tem mais jeito, o Senhor é capaz de ressuscitar. A quarta palavra do anjo foi, ele ressuscitou. Queridos, a ressurreição de Jesus é diferente de todas as outras que já aconteceram na Bíblia. Eliseu orou por um cadáver que ressuscitou. Jesus orou por Lázaro que ressuscitou. Jesus orou por Talita, que estava morta, a filha de Jairo, ressuscitou. Mas todos esses voltaram a morrer. Mas Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. E ele ressuscitou com um corpo glorificado, meu querido. E é o mesmo corpo que eu e você vamos receber. Um corpo incorruptível. Um dia, quando nós ouvimos a última trombeta, e eu espero que ela esteja muito próxima, a Bíblia diz que aquilo que é corruptível vai ser transformado no incorruptível. Nunca mais vamos morrer, nunca mais vamos ser tentados, nunca mais vamos pecar, nunca mais vamos ter medo. Por quê? Porque Ele ressuscitou, e quando Ele ressuscitou triunfante, poderoso, todo-poderoso. Ele não era mais o Filho de Deus que tinha se esvaziado dos seus atributos. Agora ele já era o Todo-Poderoso. Agora ele já sabia do dia da sua volta, quando ele estava ainda em carne e osso. Nem ele sabia o dia que ia voltar. Hoje ele sabe. Hoje ele é o Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, onipotente. E ele sabe de todas as coisas concernentes à minha vida e à tua vida, meu querido. Porque ele ressuscitou. Ó morte, o que você é na presença do meu Deus, na presença do meu Salvador. Jó entendeu isso. O meu Redentor vive e é poderoso. Amém? O meu Redentor vive. A quinta afirmação do anjo: ressuscitou como ele disse. Sabe por que você pode ficar seguro? Porque Deus cumpre a palavra. Eu sou um pai que eu gostaria de fazer tudo pela minha filha. Tudo, faria tudo por ela, pelo meu genro, pelos meus netos, pela minha família, pela minha esposa. Mas nem tudo que eu prometo eu consigo cumprir. Porque eu sou humano. Eu posso morrer, eu posso ter uma impossibilidade, eu posso estar distante. Eu não posso resolver todos os problemas, inclusive das minhas ovelhas. Eu amo responder as perguntas das pessoas que fazem, mas não consigo responder todas. São milhares, eu não consigo. Mas Ele, como prometeu, como havia dito, ressuscitou. Isso deve nos dar uma grande segurança, porque Jesus cumpre o que promete. Então, meu querido, leia a Bíblia, porque tudo que está lá prometendo para você, Ele cumpre. Ninguém pode impedir que a sua palavra se estabeleça. Não dá uma segurança maravilhosa? E elas saíram de lá correndo alegres, né? Felizes da vida. Mas o anjo continuou dizendo: e depois depressa e dizei aos discípulos que Ele ressuscitou dos mortos. Naquele momento o anjo para de dar explicação para elas e diz assim: agora você tem um conhecimento extraordinário, não pode guardar mais para vocês. Vão e digam aos discípulos. E Deus é tão tremendo que Ele usou duas mulheres. Eu vou interpretar isso de duas maneiras. A maneira leve, com brincadeira, dizendo: você contar uma notícia para uma mulher, ela vai mais longe do que se contar para um homem. Mas eu não creio que seja essa a razão porque foram duas mulheres.
A razão foi honrar aquelas que amavam tanto, que não conseguiram ficar longe dele, mesmo que ele estivesse morto. A razão é, o Senhor estava iniciando um novo tempo em que as mulheres teriam um grande papel na pregação do Evangelho. As duas primeiras testemunhas do Cristo ressuscitado foram duas mulheres. As duas primeiras a pregar o Evangelho foram duas mulheres. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, você que é cabeça fechada, não, pastora não pode pregador, para com isso, meu querido, para com isso, não impeça de Deus usar quem Ele quer usar, e Deus usa as mulheres, até hoje, está usando as mulheres para proclamar que Jesus ressuscitou, amém? Você pode dar um glória a Deus aí na tua casa? E eu quero terminar essa palavra dizendo, que o anjo disse assim para aquelas mulheres: vai adiante de vós para Galileia. Isso nos dá muita segurança, porque Deus nunca vai mandar você para um lugar que Ele não vá antes. Você está me entendendo? Nunca. Se Ele te mandou ir, Ele já foi antes. Aliás, o nosso Senhor, Ele está na nossa retaguarda. Ele está atrás de nós para proteger aquilo que nós não vemos. Ele está ao nosso lado, como quando Ele se juntou aos discípulos fujões lá do caminho de Emaús. Mas Ele está diante de nós também. Então, fique seguro, fique em paz, fique em alegria. Você não vê o futuro, mas Ele vê. Ele não sabe o dia de amanhã, mas Ele sabe. A gente não sabe nem o dia que a gente vai morrer, mas Ele sabe. E por isso eu quero te dizer, hoje, nesse domingo, dobre o seu joelho. Eu vou orar com você agora. Dobre o seu joelho e agradeça a esse Deus tão maravilhoso, que enviou seu Filho para morrer no nosso lugar, mas que ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, a nossa fé é viva, é eficaz. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela Páscoa. Obrigado porque João Batista entendeu que o que transformaria a história dos homens não era a morte de um animal, de um cordeiro. Aqueles cordeiros eram só uma figura que apontavam para o verdadeiro sacrifício, o sacrifício do teu Filho Jesus. Senhor, obrigado porque Ele foi até o fim, como Ele prometeu. Porque Ele não ouviu a sua voz, a voz interior da preservação humana. Ele cumpriu a sua obra. Obrigado porque Ele ressuscitou. E tendo ressuscitado, Senhor, Ele nos empoderou, Ele nos enviou, Senhor. Por isso eu te peço que agora, Pai, todas as vidas que estão me ouvindo sejam empoderadas com esta palavra, sejam empoderadas com o poder da ressurreição. Senhor, eu te peço, Senhor, que quando passar esse tempo do coronavírus, que os teus filhos deixem de viver uma vida pensando só no aqui e agora, e pensem, Senhor, na vida eterna, e usem, Senhor, dessa experiência que cada um deles tem contigo, para testemunhar que o Senhor está vivo. Mas, Senhor, eu sei que tem gente aqui que ainda não se entregou a Ti. Talvez os sentimentos deles sejam parecidos com alguns destes que eu citei. Mas eu quero te fazer um convite, querido. O Senhor está me usando hoje. Hoje eu sou o anjo aqui para te fazer esse convite. Jesus ressuscitou. Você quer convidá-lo para entrar na tua vida? Para que nunca mais você tenha que andar e viver com medo? A Bíblia diz que é muito simples fazer isso. É você reconhecer que você é pecador e confessar que Jesus é o teu Salvador. Então eu vou orar e você faz essa oração comigo. Ore assim comigo: Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor falou comigo hoje, através do pastor. Eu quero entregar a minha vida para Ti. Eu reconheço que sou pecador. Eu preciso que o Senhor me perdoe. Eu creio que o Senhor é o Salvador do mundo, que o Senhor morreu pelos meus pecados também.
eu te convido para ser o meu Senhor, para me dar uma nova razão, um novo propósito de viver. Em nome de Jesus eu oro, meu Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Feliz Páscoa, meu querido. Jesus vive, Ele ressuscitou.